Dizem que o problema do Coritiba começou no dia 13 de outubro de 1909, um dia depois da fundação. E até hoje o Coritiba anda pagando dívida e resolvendo pepino. Daí, beleza? Eu sou o Christian de Graça e você está no meu canal Coritiba em Crônicas, um espaço para refletir sobre as coisas do Coritiba, as coisas que não andam bem no Coritiba. E não é desde 1909 não. Teve períodos ótimos do Coritiba, períodos de glória, de construção de estádio, de conquistas de Paranaense, de título Fita Azul, conquistas do Torneio do Povo, campeão brasileiro. Mas há muito tempo o Coritiba anda incompetente. E eu peço que você se inscreva no Coritiba em Crônicas, deixe seu like, compartilhe com um amigo. Coloque aí nos comentários se você concorda com as minhas opiniões, se você discorda, o que você acha que é o grande problema histórico do Coritiba e por que chegamos a este ponto. Beleza? A ideia desse programa é justamente fazer uma reflexão sobre os problemas atuais, visto que o Coritiba não vai subir para a primeira divisão agora em 2024. Já ficou decretado. A matemática pode dizer que tem chances, mas a gente sabe acompanhando o futebol que é impossível. Nem a fé do Jorginho seria capaz de fazer o Coritiba vencer 8 jogos em sequência. Coisa que não faz, desde as 24 vitórias seguidas, quando nos tornamos o time mais vitorioso do mundo. E nem fomos, né? Muita gente fala que os problemas do Coritiba começaram na fundação. Coritiba sempre foi um time que viveu do seu povo, da sua torcida para a sua torcida, sem investimento externo, sem ajuda de governo, sem maracutaia. Eu lembro aí de muitos presidentes fazendo bingo, fazendo rifa, incentivando a torcida a ir ao estádio para que o Coritiba conseguisse comprar a sua casa, reformar seu estádio, comprar jogadores. Mas de um tempo para cá o futebol brasileiro mudou, as coisas são diferentes, o Coritiba foi vendido recentemente e nos tornamos uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E aí começa o grande problema, porque agora nós somos profissionais, temos alguém profissional, dono do nosso time, do nosso clube. E aí, de quem é a culpa, então, por essa draga que vivemos desde o ano passado? A pior campanha do time na primeira divisão, sendo rebaixado, ficou todo o campeonato dentro da zona de rebaixamento. E esse ano, na Série B, quando nos prometeram um time muito melhor, que nunca mais passaríamos pela vergonha do ano passado, passamos raiva o ano inteiro, porque não chegamos uma única rodada a ficar muito próximo da zona de classificação. Ficamos no máximo na 6ª colocação, muito pouco com um time que tem título de campeão brasileiro. Então, de quem é a culpa dessa incompetência? Podemos numerar. Eu até pensei em fazer ali um PowerPoint, fazer as flechinhas, indicando o CEO de cá, dono da SAF de lá, ex-presidente que vendeu daqui, mas eu acho que daria muito trabalho, perderia a graça dessa crônica. A ideia é o quê? Na minha humilde opinião, de quem é a culpa? A culpa é toda da SAF. Primeiro que nós fomos enganados quando vendemos a SAF. Não porque a SAF não é a solução. É sim a solução. A Tricorp não era a solução para o Coritiba. Uma empresa de captação de recursos para investimento em empresa comprar e vender mais alto. Deus, que eles consigam achar alguém para comprar o Coritiba, que eles sejam competentes para achar alguém melhor que eles. É a única esperança que nos resta. Porque você vê, contrataram técnicos de tudo quanto é lugar. Com amigo de aquilo, com amigo de outro, com conhecido não sei o que, técnicos que não agregaram nada. Padrão de jogo nenhum. Jogadores dos mais bizarros e das descobertas de jogador que reformularam o clube inteiro. Não, o time tem problemas, tem não sei o que, nós não conseguimos pagar. Estava saneado. Não, tinha dívida? Tinha dívida. E a nossa dívida é ridícula. O Atlético Mineiro deve 1,3 bilhão de reais e está disputando o Campeonato Brasileiro. O Corinthians deve quase 1 bi. Todos os outros clubes devem e estão investindo e estão jogando na primeira divisão. No Paraná, aqui o Coritiba, não, nós vamos sanear as dívidas para depois com os pezinhos no chão, reformular e vamos... Nunca fizeram nada. Tá nessa draga desde 1909. Tá,
Então, beleza. De quem que é a culpa desse momento? É da SAF. Contrataram mal, contrataram o Arthur Moraes, que trouxe um bando de pangaré, um monte de jogador que vieram roubar o dinheiro da SAF, do Curitiba. Contrataram novos CEOs, contrataram um profissional que infelizmente morreu, deixou um trabalho que não foi continuado, veio o senhor Paulo Autuori, que destruiu o Curitiba, e tomara que ele continue nesse caminho esse ano, que ele está fazendo um bom trabalho lá no Atlético. Daí vamos parar de babar o ovo naquele senhor moralidade. O William Thomas, que contrariado nunca deu as caras, deu sim, deu as caras um dia, depois de 3 vitórias seguidas. Cara de ovo foi lá chamou a imprensa e respondeu as perguntas e disse ainda, olha só que absurdo, o Eric Castilho, não tínhamos um cara com esse perfil no nosso elenco, foi uma oportunidade de mercado. Que bela porcaria. Contrataram Guto Ferreira, meu Deus do céu, onde estavam com a cabeça que mandaram embora, trouxeram de volta, ficaram com o cara. Nada contra a pessoa do Guto, deve ser um cara super gente boa para tomar uma cerveja, mas para diretor, mas para ser o técnico do meu time, eu não quero. Mudaram, trouxeram outros estagiários, e veio não sei o que, apareceram com o Jorginho, um cara sensacional, um cara de fé, um cara campeoníssimo. Lá nas outras bandas, aqui no Curitiba, a terceira passagem não deu certo nas primeiras, a gente sofreu barbaridade para subir, e agora vem com um discurso de que os atletas não estão fazendo o que ele quer. Fica com essas bobeiras de manga para baixo, manga que não entra, manga que vai, encheu o saco. E aí? A culpa é da torcida que apoiou? A culpa é de quem? A culpa é de todo mundo desse pacote, mas principalmente de quem administra a SAF, principalmente do dono da Tricorp, o seu Bruno D'Ancona, que não aparece por aqui. Até é mentira, diz que ele aparece, já circulou pelo Couto Pereira, ninguém nem sabe a cara desse sujeito. E acho que é bom para ele, porque não, assim, ninguém cobra ele. Tem mais um absurdo que acontece no Curitiba. Contrataram uma empresa gerida pelo ex-presidente do Internacional, campeoníssimo, ganhou a Libertadores pelo Inter, depois rebaixou o Inter, envolvido em um monte de polêmica. O cara tá aí no Curitiba, ó, desde o ano passado, e veio para reformular a equipe, preparar para a Série B. Desmontaram o clube. Era um time fraco? Era. Tinha boas peças? Tinha. Ah, mas esse jogador não quer jogar a segunda divisão. Porra, eu não quero dar aula no sexto F, cara. Meu contrato diz tá lá, tem que dar aula. Não tem essa. Você foi contratado para jogar bola, você não foi contratado para jogar a divisão. Quando você assumiu, você sabia os riscos. Você não quer? Então se venda. Não. Conseguiram colocar esses caras em outras equipes e estão dando bem nas outras equipes. E o Curitiba, como é que ficou? Fez uma limpa. Folha de pagamento baixa, o time de menor média de idade na Série B, um time até com alto investimento, por padrões da Série B, que só tem o Santos, Curitiba e Sport. O Goiás, o resto é times, né, bem mais humildes, sem tanta tradição e torcida. E daí? Nós vamos ficar na Série B mais quantos anos? Esses caras não vão vender o Curitiba? E a torcida vai fazer o quê? Ah, vamos esperar o representante nosso na SAF, ele vai tomar uma atitude. O quê? Lembra que teve uma reunião com os presidentes junto com o Bruno D'Ancona? Sumiram, ninguém mais ouviu falar nada. Conseguiram marcar as eleições para o final do ano, eleições da associação. Não sabemos quem vai ser o presidente, não tem ainda nada definido, não sabemos o que esse pessoal da associação pode fazer para proteger o Curitiba. Não sei se eles querem proteger, porque a última administração estava até tentando mudar o nosso escudo. E por pouco, se a torcida não bate o pé, hoje nós poderíamos estar, sei lá, hoje nós poderíamos estar aí com outro escudo, com outro nome. Ah, outro nome já temos, Curitiba SAF. E os caras não param de escrever Curitiba SAF nas redes sociais. Mas tá tudo bem, vai ter festa, hein? Aniversário, sábado, lá no estacionamento, inauguração, cerveja nova, museu. Vamos comemorar, uhul, 115 anos! E uns 15 de vergonha. O Curitiba perdeu grandes oportunidades de se estabelecer entre os grandes do Campeonato Brasileiro, entre os gigantes do Brasil. Quando não aceitou, quando não entrou no Clube dos 13, quando em 89, depois daquele idiota invadiu o campo a bater no Camarota, o dirigente do Curitiba, a gente sabe bem quem que foi o último aí candidato à presidência, para não jogar contra o Santos lá em Minas Gerais. Curitiba se ferrou. Daí tivemos tantos problemas financeiros, a segunda divisão, e não conseguia voltar, conseguimos nos restabelecer, deu toda aquela confusão em 2009, falta de apoio político, Curitiba quase quebra.
uma reconstrução, 2 finais da Copa do Brasil, que nós fomos assaltados. Eu digo, nós fomos assaltados. Se tivesse o VAR em 2011, 2012, Curitiba teria sido pelo menos, ou em um ou em outro, teria sido campeão da Copa do Brasil. Teria mudado de patamar. Outro grande problema do Curitiba foi a ruptura no projeto do Wilson Ribeiro de Andrade, quando um grande ídolo do Curitiba foi numa grande rádio de Curitiba falar mal do Wilson um dia antes da eleição. Deu toda uma reviravolta e dali em diante o Curitiba acabou. Administrações terríveis, ridículas, culminando, infelizmente, quando parecia que tudo ia melhorar, com a morte de Renato Folador. Daí veio a SAF.